faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje estou com a doutora Alice Teixeira, que é pesquisadora do IPCtron, o Instituto de Pesquisas em Célula-Tronco, e está aqui para falar um pouquinho mais do panorama atual da ciência em relação às células-tronco. Bom, doutora Alice, quais são as enfermidades que as células-tronco adultas, no caso, já obtiveram sucesso? Bom, então no caso, por exemplo, das células do sangue do cordão, já desde 1988, nós temos o tratamento de doenças do sangue, como por exemplo a anemia de Fanconi, e que a pioneira foi a doutora Eliane Gluckman lá da França, né? E que ela esteve aqui no Brasil, inclusive, ao mês passado, na inauguração do Banco Público de Sangue de Cordão no Sírio-Libanês, né? E nós temos então, consideramos isso uma boa nova, porque é muito importante que a gente tenha um banco público para nós podermos atender nossa população de um modo geral. Porque no banco privado, quando você coloca essas células lá, você coleta e guarda essas células lá, só fica para aquele paciente, para aquela pessoa, para aquela criança ou os seus familiares. Daí o interesse de um banco público. E lá na Europa, esse banco já tem banco público lá, é de excelente qualidade. O nosso problema aqui não é tão público assim, justamente por questão de qualidade. Então, tem uns bancos privados que oferecem uma qualidade melhor para conservação, preservação, guarda dessas células e num banco público. Agora, eu espero que no caso do Sírio-Libanês, ele parece que é tão bom quanto o que tem na Europa. Na Europa, você tem que a comunidade europeia tem um vasto banco de sangue de cordão. Certo. Então, nesse caso, o sangue umbilical, as células do cordão umbilical, elas servem então para vários tipos de enfermidades, autoimunes também? Atualmente eles têm mostrado a aplicação dessas células, principalmente o Dr. McGuckin, lá na comunidade europeia, ele já mostrou que essas células podem se transformar em células nervosas, em células adiposas, elas podem se transformar em células de músculo. Então está ampliando a aplicabilidade dessas células no tratamento de diferentes doenças degenerativas. Certo. E quais são os outros tipos de onde mais pode se tirar as células-tronco? Nós podemos também tirar células-tronco em grande quantidade no tecido adiposo. Então, quando você faz uma lipoaspiração bem feita, não é dessas que mata o paciente. Não precisa de tanta célula assim, né? Não, o problema é o seguinte, se você faz uma lipoaspiração bem feita, você recebe o material, ele está claro, ele está meio amarelado, é tecido adiposo no qual você depois vai separar as células-tronco, Agora, esses aventureiros que se põem aí, a gente já sabe que o material deles não é bom, porque vem muito sangue. Muito sangue, eles não estão sabendo fazer a lipoaspiração de maneira adequada. Daí a consequência desses acidentes mortais que a gente vê na mídia, Então, o tecido adiposo ele também fornece uma boa quantidade. Boa quantidade de células-tronco. Certo. E essas células também podem ser, elas têm a possibilidade de se transformar em células de outros tecidos? Sim, elas têm a possibilidade. Então, a primeira evidência que a gente tem é que elas se comportam como células mesenquimais, portanto, forma músculo, forma osso, forma cartilagem, forma tecido adiposo.
E, por exemplo, nós estamos utilizando, nós fizemos isso daí, modelo animal, no coelho, o tratamento do lábio leporino. Então, a gente consegue pegar essas células, colocar na fissura, né, palatina, onde que formando o lábio leporino, e forma osso, né? E o osso membranoso do jeitinho que a gente quer, certo? Então, o que o EPCetron tem feito agora, o Dr. Marcelo Vacari tem feito, ele faz, através do ultrassom, é identificado que a criança tem lábio leporino, e então, a hora que ela nasce, a gente recolhe o sangue do cordão, né? E depois trata a criança com o seu próprio célula-tronco. E evitando assim a rejeição. Exatamente. É porque, assim como vários outros tipos de transplante, né, o transplante da célula-tronco também é um autotransplante. Nesse caso aqui, nesse tratamento do lábio leporino, está sendo um autotransplante, sem menores problemas. Bom, e quantas pessoas, assim, dizem que alguns, não sei, né, você está mais inserida nesse contexto, que o cordão umbilical ele tem um determinado tempo para ficar armazenado, tem uma validade. Bom, mas acontece que os primeiros cordões umbilicais armazenados, isso que informa a doutora Eliana Gluckman, estão funcionando até hoje. Né? E isso foi em 1988 que ela fez a primeira. Agora você faz as contas. Certo. Bom, então bastante tempo que já está aí, né, funcionando. Porque algumas pessoas falam, mas tem uma validade X, né? Então isso não confere com a realidade. Não. Até agora a gente tem verificado que as células estão preservadas e funcionantes. Então, é um bom investimento? Bom, eu acho que é um bom investimento do nosso Ministério da Saúde. Eles poderiam investir melhor nisso do que sair investindo aí em célula embrionária humana, né, que não tem futuro. Tá certo. Nós vamos fazer mais uma breve pausa e voltamos já já.